O Freud, né, ele fala qual a tua responsabilidade daquilo que você tanto odeia no outro e qual a sua responsabilidade daquilo que você tanto questiona. Então Freud, ele fala sobre alguns ensinamentos, algumas vertentes, e é um princípio que a Bíblia coloca, né? Conheça a ti mesmo, examina a ti mesmo. É uma ordenança do próprio Jesus na ceia, capítulo 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 23, né? Examina-te um homem a ti mesmo. Sócrates fala, conhece a ti mesmo. Então, muitas das vezes, é um insight que nós devemos ter, compreender, ser mais competente, mais seletivo, né? Porque muitas das vezes nós estamos questionando algo que está dentro de nós, que nós queríamos que nós mudássemos, mas como nós não conseguimos mudar, nós vamos questionar o outro. E isso é uma realidade no nosso meio. Tem coisas que você trata, tem coisas que você elimina, né? E a vereda do justo é como luz da aurora, e vai brilhando até ser perfeito, até você entender o processo, até você entender aquilo que você está passando. Por exemplo, eu tinha o hábito de murmurar, e eu não gostava de ver as outras pessoas murmurando, mas aquele hábito era algo que era meu, e Deus tratou naquele algo, tirou aquela lacuna que estava fazendo mal e colocou lacuna da gratidão, do agradecimento, do louvor, da adoração, da retidão. E isso é muito bom, porque isso reverbera no mundo espiritual, e isso traz uma física quântica, né, como o pessoal fala, da fé, e você afeta de forma positiva as pessoas que estão ao seu redor. Você afeta de forma contundente as pessoas que estão ao seu redor. Então, a única coisa que nós devemos ter consciência é a responsabilidade, a nossa responsabilidade, e mudar, estar apto à mudança. Porque todos nós devemos estar aptos à mudança. A mudança é algo que nós devemos fazer à proporção daquilo que nós passamos, à proporção daquilo que Deus fala com a gente, à proporção daquilo que Deus quer que nós possamos mudar. E nós temos que ter essa mudança, porque é a mudança que vai fazer você evoluir, a mudança que vai fazer você crescer. E nós mudamos cada dia, a beleza do justo é como luz da aurora, que vai brilhando, até esse dia perfeito. E como Deus vai trabalhando esse arquétipo dentro do nosso coração, e é isso que importa. Porque você não nasceu pronto, eu não nasci pronto, nem Jesus nasceu pronto. A Bíblia fala que em Lucas capítulo 2, versículo 52, que Jesus crescia em graça, estatura e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. A questão é se você está aberto, né, para as mudanças que a Bíblia tem para você. Se você está aberto para os insights que a Bíblia tem para você. Se você está aberto para aquilo que Deus quer que você esteja aberto, para aquilo que você quer crescer, né? Então você precisa ter essa evolução, ter esse direcionamento na sua vida. Porque aí leva uma frase também de outro filósofo, Jean-Paul Sartre: não aquilo que fizeram com você, é aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, você precisa evoluir, você precisa crescer, você precisa ter esse deslumbramento. Você não precisa, pare de criticar as pessoas, pare de criticar a si mesmo, se valorize as pessoas, valorize as coisas do seu redor, no sentido de valorizar, agradecer. Muitas das vezes você quer algo para se sentir feliz, se sinta feliz com aquilo que você tem. Jesus falou que seja grato no pouco que o mundo te colocarei. Ser fiel no pouco que o mundo te colocarei. Então, essa é o mindset que todos nós devemos alimentar, devemos evoluir, devemos crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você precisa mais de Deus, eu preciso mais de Deus, até o nosso último dia aqui na Terra, todos os seres humanos, nós temos que ter essa presença de Deus, buscar essa presença de Deus, buscar esse conhecimento de Deus. E como diz Augusto Cury, se alguém lhe maltratar, se alguém lhe colocar para baixo, você tem que amar, você tem que ter um caso de amor consigo mesmo, você tem que se autovalorizar, você tem que dizer: olha, eu me amo, eu sou importante,
né? Eu sou uma pessoa mais importante do universo porque eu cuido de mim mesmo. Então você precisa se amar, você precisa ter isso na sua mente. Você não pode ficar vendo as coisas ao seu redor, né, e se prejudicando. Não, porque me disseram que eu sou feio, me disseram que eu sou bonito, me disseram que você precisa viver da opinião dos outros. Uma outra coisa também, outro mindset muito importante que você precisa ter, a crença em si mesmo, acreditar em si mesmo. Acredite em si mesmo. Quando você acredita em si mesmo, as sinapses mentais, as sinapses do seu cérebro abrem novos caminhos. E não quer dizer que você vai fazer grandes coisas. Não é isso. Muitas das coisas eu estava conversando até com minha esposa sobre o meu ministério. Eu reconfigurei porque foram os sinapses mentais que foram abertas, foram orientações pertinentes, orientações contundentes que foram abertas, e você precisa saber e ter essas orientações. Você não está dentro de um quadrado, de uma caixa de sapato. Não, você precisa evoluir, você precisa crescer como homem, como mulher, como cidadão, como cristão, como pai, como filho, como irmão, como pastor, como vizinho, como marido, como sogro, como sogra, enfim, você precisa crescer. O ser humano é uma constante evolução, e a evolução através da verdade é a evolução que trabalha por meio dos princípios. Você não brinca de ser cristão. A Bíblia não é um livro de carochinha. A Bíblia não é um livro que... A Bíblia ou é ou não é. A Bíblia não é um livro que você faz de conta. A Bíblia não é um livro que você pode dizer, olha, isso aqui eu posso, isso aqui não posso. Não, a Bíblia é o todo. Né? A Bíblia é uma revelação divina como um todo, não a parte. A Bíblia é o todo. Né? E a Bíblia, ela tem esses insights que vão corroborando para a evolução, né, da palavra de Deus, da evolução dos preceitos divinos, da evolução dos conceitos judaicos cristãos. Muitas pessoas elas não acreditam na Bíblia, dizem não acreditar na Bíblia, porque a Bíblia é um livro antigo, né? Mas a Bíblia é um livro de conhecimento milenar, como já dizia o Tiago Brunet. Então são conhecimentos que as pessoas têm e que vão fazer evoluir, fazer você crescer, fazer você ter uma nova agrégora, fazer você ter um novo esplendor de direção, de conhecimento, de graça. E você precisa evoluir, nós precisamos evoluir, o cristão precisa evoluir. Então o que nós precisamos ter em nossa mente é que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós precisamos ressignificar, nós precisamos ter essa convicção da consciência, da onisciência de Deus, e sempre atribuindo louvor e adoração a Deus. Não importa a sua igreja, o tamanho da sua igreja, não importa a sua classe social, não importa a sua atmosfera. O importante é que você precisa evoluir, né, e estar ligado ao corpo. O corpo é a igreja. A igreja pode ser de 2 pessoas ou 1 milhão de pessoas. É o corpo. Você precisa estar ligado ao corpo, a um pastor, a um ministro, a alguém que venha lhe dar direções, né? Porque a igreja somos nós, mas nós precisamos ter tutores, orientadores, diretores que venham, assim como Timóteo, assim como Paulo, assim como o próprio Estevão, assim como o próprio Jesus orientou os seus discípulos. Então, nós estamos no mundo, mas nós somos desse mundo. O mundo é uma coisa bonita de se viver. O mundo, quando você olha para os olhos espirituais, você vai viver um mundo bonito, um mundo altruísta. É como diz o Augusto Cury, você vai desenvolvendo a sua mentalidade para que você venha ter esse enfoque em relação ao conhecimento de Deus, em relação ao conhecimento da bondade de Deus, o conhecimento da prática de Deus, o conhecimento daquilo que Deus tem para a sua vida, o conhecimento de você ser uma nova criatura, o conhecimento de você ser um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que os pardais não têm casa, a dorinha fazem ninho para si, e a Bíblia fala que contudo Deus cuida deles, e você precisa se entregar nas mãos de Deus.
Hoje existe dois quesitos muito pertinentes no nosso meio, que é o ativismo cultural e o ativismo ministerial também, que não retrata sobre o relacionamento com Deus. Já teve anos que eu preguei de 365 vezes, 300 vezes no ano, e não tinha, embora queresse, mas não tinha um relacionamento com Deus como eu queria. Tinha muito pouco por causa do ativismo também religioso. Estava pregando aqui, pregando ali, e fazendo estudo, e fazendo uma coisa, fazendo outra, e indo para monte, e pregando, mas não tirava um momento a sós com Deus, que é o relacionamento com Deus. Às vezes ia para monte com amigos, né? Mas na verdade não tinha aquele momento, que era muito bom também se sair, mas não tinha aquele momento a sós, o ser a sós com Deus, que fazia você evoluir. Então eu acho que esse é o meio, esse é o caminho, esse é o propósito, essa é uma grégora que nós devemos ter em consciência, em ciência, em obedecer à vontade de Deus, em ter a vontade de Deus, em obedecer os princípios judaicos cristãos, porque há um muro, e o muro diz: não pule esse muro. A palavra de Deus é um muro que ele protege. A palavra de Deus não é para lhe oprimir, não é para fazer você um cara arcaico, uma pessoa obsoleta, retrógrada. Não é isso. A palavra de Deus é para fazer você evoluir em espírito e verdade, você crescer em espírito e verdade. É você ter uma visão daquilo que você tem para o futuro de uma forma correta, de uma forma certa, né? Muitas das vezes as pessoas confundem o cristão com uma pessoa retrógrada, mas não é. O cristão apenas ele sabe o princípio, ele conhece os princípios, ele conhece aquilo que a Bíblia diz para fazer, né? Ele sabe aquilo que a Bíblia manda fazer, né? Só que a cultura do mundo, o marxismo cultural, a escola de Frankfurt, os conceitos, alguns filósofos contemporâneos, alguns filósofos medievais, alguns filósofos pré-socráticos, eles tinham uma ideia, né? Alguns, não todos, da inexistência de Deus, e quando você tira a inexistência de Deus é que você atrai muitas coisas ruins. Muitas coisas ruins. Isso começou na Idade Média com Jean-Jacques Rousseau, a retirada de Deus das escolas, das faculdades, da própria igreja. Claro que o mundo sempre foi um mundo corrompido, o mundo sempre foi um mundo pecaminoso, desde que Adão pecou, entrou o pecado no mundo, mas o mundo ele pode ser melhorado pela palavra de Deus, né? Eu creio que o Armagedon que todos pregam é o Armagedon cultural que nós estamos vivendo, onde a igreja está firme, forte, a igreja ela bate firme, a igreja tem seus generais, milhões de pastores, milhões de pessoas que dobram seu joelho a despeito das coisas que acontecem na igreja, né? A igreja não é um corpo perfeito, mas um corpo em perfeição. O único perfeito é Jesus. Já dizia o pastor Tiago Brunet, uma palavra dele muito contundente, que o único perfeito na igreja é Jesus, né? Então a igreja você vai tem líderes que são sérios, são extremamente honestos, mas eles lidam com esses problemas, né? De uma ordem de um lado, de uma ordem de outro, e vai fazer com que esses problemas sejam resolvidos, né? Porque no dia que a igreja não tiver problema, deixa de ser igreja. Agora, claro que tem aquelas igrejas que são sequestradas pelo pecado, são sequestradas pela iniquidade, são sequestradas pela forma errada de fazer as coisas, né? E eu não me refiro a isso. Isso aí praticamente é uma seita, né, que adentrou na vida dessa pessoa, do líder principalmente, e que precisa se reconfigurar, e que pode ser reconfigurado. Por que não? Quantas igrejas se reconfiguraram? Quantos líderes se reconfiguraram? Né? Quantos líderes eles estavam começando errado, terminou certo? Né? O pior é você começar errado e começar certo e terminar errado. O bom é você começar certo e terminar certo. Mas melhor ainda, você começar errado e terminar certo. Então são os conceitos, os preceitos judaicos, cristãos, que Deus tem para nossas vidas, né? Então, nós estamos aqui no mundo, mas não somos do mundo. O mundo é uma coisa que Deus colocou, e que Deus colocou você para governar. Governe, né? Deus colocou para você governar. Agora, claro que você não vai governar sem planejamento, sem esforço, sem suor, né? Muitas vezes com lágrimas, é normal, né?
Uma das coisas que eu gosto no meio dos coaches é essa, que eu tiro positivo, examinar tudo, reter o que é o bem, é essa movimentação, né, do contexto de você ter pegar essa egrégora, né, pegar tudo isso e você fazer crescer. Os coaches, eles são cientistas, né? Hoje em dia há uma degradação muito grande dos coaches, mas eles são cientistas do desenvolvimento humano, né? Para você ter uma vida melhor, né? Em vários aspectos do desenvolvimento humano, vários aspectos. O coach, a princípio, né? A maioria dele, 90% dele, não trata com o espiritual, que são os coaches que trabalham com o espiritual, como os que são os coaches cristãos, né? Mas o coach é como alguém que vai elevar a sua vida. E tem muitos coaches sérios, muitos coaches de Deus que eu conheço, e isso é bom. Tem o próprio Thiago Brunet, que é um pastor que é coach, né? O JB Carvalho, que eu considero como um bispo e coach, dentre tantos outros, e outros coaches que eu não tinha esse nome, né? O próprio Silas Malafaia, que era um grande desenvolvimento incentivador. Você não pode gostar dele, mas essa que é a realidade. Então, e vários outros, né? Que isso não é nada novo embaixo do sol, não é nada novo, né, aqui na Terra. Então, são os conceitos judaicos cristãos que vão fazer você evoluir, que vão fazer você crescer, que vão fazer você ter uma vida e vida com abundância. Jesus falou: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Eu não vim para que você tenha morte, eu não vim para que você tenha decepções, eu não vim que você vai ter injustiça, não. Pelo contrário, isso já existia e existe, mas ele veio aliviar os nossos fardos, ele veio aliviar as nossas grégoras, ele veio aliviar os nossos, o peso da nossa alma, o peso da nossa alma. Amém? Deus abençoe.